Porque tu é nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai. Papai, graças te damos porque a tua palavra nos alcançou. Não temos, papai, como expressar tudo isso que tu tens feito por nós, e por isso nós invocamos e damos gratidão todos os momentos, papai. É o nosso motivo, é a nossa alegria, papai. É a tua palavra que dia após dia tem nos alimentado, nos dado força, ânimo e alegria, papai. É verdade. Alegria nesse momento que nós estamos vivendo de exílio, mas nós sabemos que tu enviou o teu anjo, papai, o nosso libertador, e por isso, papai, a nossa alegria se refez e nos colocamos de pé, papai. Nos colocamos de pé para cumprir conforme a tua vontade. Gratidão pelos irmãos que estão a caminho. Eu te peço que tu guardes a vida do nosso amado irmão Jonathan, que vem de moto, papai, nessa BR. Que tu guarde o irmãozinho, livra ele de todo mal, no nome de Alça, no nome de Alça, que ele seja invisível aos olhos do inimigo, no nome de Alça. Nós te damos gratidão a ti, porque tu tem cuidado do teu exército. E por isso, nesse momento, papai, fala conosco, oriente o teu povo, instrua, exorte o teu povo, porque é o teu povo, em nome de Yahshua Mashiach. E assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Grato a Yahshua, 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 grato a Yahshua. E assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Assim seja. A alegria de Yahweh é a nossa força. A alegria de Yahweh é a nossa força. Por que a gente tem esse versículo? Aonde que está esse versículo? Salmos. Vamos achar? Só para a gente dar uma, como se diz, né, uma refazida. Irmã Marlene, tudo bem, minha irmã? Irmão Bento, gratidão pela estantezinha, viu? E Alto te abençoe, no nome de Alto. É os irmãozinhos trabalhando na obra, né, de Alto. Muito maravilhoso. Me ajudem a encontrar. Nemial? Lê pra gente aí, irmão André. Pensei que seria Salmos. 1379. Qual que é a página, irmã Adriana? 1379. É Irmial ou Nemial? Hã? Ah, Nemial. Já é página 649. Esse irmão sabe as páginas tudo. Não, não sei não. 649. Nemial 8, irmãos. Eu falo para os irmãos que hoje, assim, quando a gente olha para o nosso decorrer, para a nossa vida, né?
Como que Al cuidou de nós, né, irmãos? Eu vindo hoje com a irmã, tive o privilégio de trazer hoje a irmã Alaide no carro, junto com o irmão Lindomar. E eu não comentei com eles, mas eu vim pensando como que a Al juntou, né? A irmãzinha estava lá, a gente conversava, né? E hoje os irmãos se ajuntando, né, irmãos? É gratificante demais, muito gratificante, né? Neemias 8. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui no versículo 9. Não, vamos pegar aqui do versículo 6. Diz assim: presta atenção. Então, Esdras, quem que é a representação de Esdras aqui nesse momento, irmão Carlos Vinícius? Hã? Não sabe não? Mas você já respondeu, não sabe, você nem pensou? Você nunca ouviu falar, não? Então, vai aprender. Irmã Leia. 6. Eu quero só saber quem é a representação de Esdras, que nós já comentamos uma vez. Isso, exatamente. Representa aquele que lê a palavra de algo e interpreta, né? Vamos ver aqui, ó. Neemias, capítulo 8, versículo 6, diz assim: então Esdras bendisse a Ial, o grande Ial, o grande Ial. Todo o povo com as mãos erguidas respondeu: assim seja, feita a vontade do papai Ial. E depois se inclinaram e prostraram-se diante de Ial, com o rosto em terra. Era Ial que estava ali? Não. E ele se prostra diante de Ial. Por que que fala que se prostra diante de Ial? Aquele que estava lá que carrega o nome de Ial. É aquele que carrega o nome de Ial. Aí fala assim, ó. Aí você tira essa parte aí que é um acréscimo. Aí você vai no versículo 8. E Esdras leu o livro da palavra de Ial. Ali é lei, porque naquele tempo era lei. Mas, apontando para o tempo de agora, né, irmã Maria Álida? É a palavra de Ial. Hoje, sem exceção, todos vão responder. Ninguém hoje vai ficar de fora. Então já vai se preparando aí para responder. Todos que estão à minha vista aqui vão responder. Aí fala assim, ó, presta atenção. E Esdras leu o livro da palavra de Ial, traduzindo e dando sentido. Irmão Robson Magela, o que é isto aqui? Me explique essa passagem. Esdras estava lendo a palavra de Ial, traduzindo e dando sentido. Qual que é a representação dos dias de hoje? Uma palavra. O intérprete, isso, é o intérprete, exatamente. Aí fala assim, ó, traduzindo e dando sentido. Assim podia-se compreender a leitura. Por quê? Quando você pega a palavra de Ial no profeta Ialcha, ele fala ali que foi dado um livro para quem sabe ler. E o que eles disseram, irmã Alaide? Foi dado um livro para quem sabe ler. E o que eles disseram? Não, ele não soube ler, não. E ele sabe ler.
Foi dado um negócio para ele, sabe ler. Aí ele não sabe ler, ele sabe ler. Por isso que fala, foi dado um livro para quem sabe ler. E eles disseram, o quê? Irmão Ronaldo, bem alto. Não posso ler, é impossível, pois o livro está lacrado. Ele sabia ler, mas algo estava lacrando o livro. Aí fala para Daniel assim: Daniel, lacrou o livro, porque não é para o seu tempo, é para o tempo do fim. Era para o tempo de Daniel? Não. Era para o tempo do fim. E o tempo do fim, aquele que viria como Esdras, iria ler diante a congregação e todos iriam reconhecer que aquele ali era o intérprete enviado de Yahweh. Entendeu? Porque ele recebeu o livro do seu pai, ele sabe ler, e por ele ter a chave que abre e ninguém fecha, e fechando ninguém abre, ele pode abrir o livro que é lacrado. É lacrado com o que, irmão Marcos Vinícius? O livro é lacrado com o que? Você é um do Carlos Vinícius aqui, eu tenho outro. Não, lacrado com cadeado. Colocou um lacre e um cadeado. Isso, os links. Para ele abrir, tem que ter o quê? A chave. Quem tem a chave de Yahweh? Yahweh Micael. E ele envia o seu anjo para interpretar a escritura para o povo. Porque Yahweh Micael tem a plenitude de Yahweh. Micael não tem a plenitude de Yahweh, mas ele tem uma porção que é capaz de interpretar aquilo que é as profundezas de Yahweh. Quem pode discernir e conhecer o espírito de Yahweh, senão o espírito que nele está? Somente Yahweh pode desvendar. Se é Yahweh que interpreta, logo aquele que fala por Yahweh é um representante direto de Yahweh, que habita a luz inacessível e temer a ele. Então, quando você ouve o anjo falar, interpretar, você não está ouvindo uma pessoa, você está ouvindo Yahweh falar com o povo. Aí a gente tem essa representação aqui em Esdras. Vamos ler, versículo 8 novamente. E Esdras leu o livro da palavra de Yahweh, traduzindo e dando sentido. Assim podia se compreender. Tinha como compreender antes? Não. Por que pôde compreender? Porque Esdras leu. Nós líamos a escritura antes. Quando você lê a escritura, irmão Bento, da sua forma, do seu jeito, você compreendia? Nada. Por que nós não compreendíamos? Ou pensávamos que compreendíamos? Por que, irmã Líria Amar? Não tínhamos o espírito de Yahweh. Nós éramos pessoas com ser. Como estava o nosso ser quando não estávamos compreendendo, irmã Cida? Não estava com o ser completo, porque estávamos somente com o corpo e a alma. A alma é o que, irmão Lindomar? Não, irmão. Ao foco, ao corpo. Nós estamos falando do corpo, a pessoa. Nós não estávamos com o ser completo, estávamos em corpo e alma. E a alma é o que do homem? A identidade do homem. Então significa que nós tínhamos a identidade celestial, viemos com essa identidade celestial, mas nós não podíamos ainda compreender, porque não tínhamos conosco a fusão do Espírito de Yahweh. Não tinha o compartilhamento do Espírito de Yahweh. Consegue compreender? Então, irmã Adriana, esposa do irmão Leonardo,
quando a gente pega essa passagem e fala de um ser incompleto, para completar o corpo precisa de quê? Do espírito. Qual espírito? O espírito está 80% certo. O certo é de Alcha Micael. Por quê? Porque vós recebestes o espírito do Filho, que clama Abba Pai. A representação de Masha que compartilhou o espírito que estava nele com os demais. Compreendeu? Sim. Aí vamos pegar aqui, ó, versículo 9. Então, Esdras, o sacerdote escriba. O que é um escriba? Irmã de N. O escriba é aquele que, além de ler a palavra, ele também prescreve ela. Entendeu? Ele dá a inscrição, ele passa para outros manuscritos, para os outros locais. É o escriba, eles ficam ali intermitentemente, essa palavra certa? Constantemente? Intermitentemente. Eles ficam ali, constante ali, transcrevendo a palavra. É o escriba. É hoje que você tem aqui o teólogo. O teólogo, ele coloca o dedinho dele. O escriba, que é conduzido por Ial, ele não modifica nada na escritura, mostrando que este aqui não modificava nada na escritura, e por isso podia se compreender, porque não tinha nada modificado, vem direto de Ial. Entendeu? Essa é a nossa alegria. Flávia, irmã Flávia? Essa é a nossa alegria. Olha só, Esdras, o sacerdote escriba, disse a todo o povo: hoje é um dia consagrado a Ial, vosso Ial. Não entristeçais, nem choreis. É que todo o povo chorava ao ouvir a palavra de Ial. Disse-lhe ainda: ide, fazei uma refeição abundante, tomai bebidas doces e mandai porções para quem nada preparou. Agora eu pergunto, este momento aqui é o momento que estamos vivendo hoje, irmão André? Esdras, Emial 8, versículo 10. Disse-lhe ainda: ide, fazei uma refeição abundante, tomai bebidas doces e mandai porções para quem nada preparou. Esse é o momento que nós estamos vivendo hoje. Por quê? Mas a gente está mandando alimento para quem nada preparou? Como? Não, a gente não está mandando nada para eles, a gente está alimentando o povo agora. Então, fala assim, ó, ide preparar comida em abundância. A gente está comendo comida em abundância? A gente está comendo para se refazer. Então, que momento é esse aqui, irmão André? É lá em cima. É lá em cima. Aí fala para Gabriel: vai e manda o alimento para quem nada preparou. É o link com um amigo importuno que está pedindo pão insistentemente. E ele fala: dá-me pão. E eles vão receber. Mas depois de muita insistência, aí é dada uma ordem para Gabriel: vai, Gabriel, dá alimento para eles. Porque eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Isso tem Apocalipse 3:20. É uma profecia, mostrando que em Apocalipse 3:20, quando ele está batendo na porta, é porque ele está vindo trazer o alimento, através daquele que ele envia. Entendeu, irmãos? Porque eles prepararam algum alimento? Não, porque conforme a gente vê na lei, o que diz na lei, irmã Adriana, quando se trata do alimento, quando se trata do maná, quando se trata de colher o maná? Na sétima era Sétima era? Na sétima não
no sétima era? Não descia o maná. Lei. Na sétima era? Eu não entendi a pergunta. No sétimo dia. Tá. É lei. É porque você pensou na era da igreja. Eu entendi você. Mas é lei. Falando da lei. O que está descrito? Olha, vocês vão colher o maná na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Na sexta-feira, vocês vão colher 2 vezes a porção do que vocês colheram nos demais dias. Porque no sábado vocês não vão colher nenhum maná, porque eu não vou enviar, porque é dia de descanso, repouso. É a representação do se banquetear. Nós estaremos nos banqueteando com o alimento lá em cima. E aqueles que nada preparou vão ser alimentados depois. Entendeu? Mas nesse tempo, o povo está o quê? Compreendendo a Escritura. Entendendo o que Al falou. Entendendo qual é a representação sua nessa terra. Entendendo o que Al fez na sua vida, entendendo qual foi o motivo de você ter saído de longe e vindo para cá hoje, entendendo por que tudo isso está acontecendo, de seus familiares te rejeitando, da sua esposa, o marido rejeitando, de toda essa humilhação que nós estamos enfrentando, para nós podermos ascender. Você está compreendendo tudo isso, e quando você compreende tudo isso, você fala: Al é bom. Em todo tempo, e Al é bom, porque o seu amor é para sempre, né? Por isso que fala em Deuteronômio, ele te conduziu para o deserto para te humilhar e para te colocar em tentação, para saber o que passa no seu coração, se você guardou a palavra de Al ou não. Aí quando você for ascendido, sabe quem que eu vou fazer uma pergunta em cima disso. Aí os irmãos pensam. Aí eu vou perguntar à irmã Clarice. Irmã Clarice, quando nós fomos ascendidos, isso significa que a nossa obra foi? Fala mais alto. Foi completada e também foi confirmada. Confirma a obra de nossas mãos, e a nossa obra será confirmada e vamos ascender. A obra daquele que foi confirmado sobe, mas aquele que não vai ser confirmado, ele vai ficar, porque vai ser confirmado no 7º dia. Por que no 7º? Porque a palavra fala que se não se purificar no 3º dia, vai ser purificado em qual dia, irmão Ronaldo? No 7º. Isso é a representação de quê, irmã Hanna? Como é que é? Vai ter que se purificar na tribulação, que é o quê? Os 3 anos e meio que eles vão ter que enfrentar junto com as 2 testemunhas na terra. A dimensão da palavra conversando conosco, viu? Então, irmão Andrezinho, entendeu, amado irmão? Por quê? Porque a gente está comendo só para se refazer, não para se banquetear. Então, aí vai falar: manda alimento agora para quem nada preparou, né? Aí fala assim, versículo 10: disse-lhe ainda: ide fazei uma refeição abundante, tomai bebidas e mandai porções para quem nada preparou, pois hoje é um dia consagrado ao nosso mestre. Agora ele fala mestre. Quando nós estamos aqui, está sendo consagrado a Al, mas quando chegarmos lá em cima, consagrado ao mestre Al. Entendeu? Aí fala assim, não vos aflijai, a alegria de Al é a vossa fortaleza. O
que é a alegria de Ial? Irmã Julie, o que é a alegria de Ial? Não é fácil. Não é fácil. Tem que pensar numa passagem na escritura. Acertou, mas me explica na palavra. Exatamente. E linkando mais ainda, quando você pega a passagem, que ele recebeu uma unção de alegria mais do que seus irmãos. Então, quando ele chegar lá em cima, ele vai estar triste? Não, ele vai estar imensamente alegre. E nós iremos dizer: a alegria do mestre Ial é a nossa força. Porque estaremos no ano jubilar, completado lá em cima, na nossa casa. Gratidão, papai. Gratidão, papai. Então, vou perguntar então para nossa amada e querida irmã Anjo de Ial, Ângela. Esse desafio foi a continuação do desafio do dia 19/11, tá? Que a gente fez a primeira pergunta, agora nós vamos para a segunda. Irmã Ângela, atenção. Em Apocalipse 12:3, fala que o dragão postou-se diante da mulher a fim de devorar o filho, tão logo nascesse. Nessa passagem, o que o dragão queria tirar dos filhos? Tirar o quê? E como que ele iria fazer isso? Tragando o filho varão, que vem na condição daquele que traz o Espírito. O quê? Então, é a condição de quê? De que eles queriam tomar deles o Espírito. Quem é o Espírito, irmã Ângela? Yahshua Micael. E o filho varão é quem? Então, ele queria tomar o Espírito de... Ele queria impedir que o filho varão nascesse. É a representação de qual passagem, irmã Ângela? Não, Apocalipse 12 é o acontecimento. Eu quero a representação de que Satanás queria impedir que o filho varão nascesse, acordasse. Samial, né? Samial, desperta. Aí ele vai lá e Eli, não, volta a dormir. E foi isso até o momento que Ial fala com ele: quando você ouvir novamente a voz, você vai dizer: eis-me aqui. Ial fala na boca do administrador infiel, tá? Ali é uma representação. Então, quando a gente vê isso, a gente entende que nós recebemos a promessa de Ial, que nós estávamos esperando. Quem é, irmã Ilka? Quem é a promessa de Ial para nós? Especificadamente o filho varão, representação Isaac, né? A promessa. Por que a promessa? É aquele que vem para o quê? Ele vem fazer o quê nessa terra, irmã Léa? Ele vem investir na realeza e em breve voltar para casa. Estou gostando dos irmãos respondendo certinho. Grato a Yahshua. Ele vem investir na realeza para voltar. Então,
A gente vai para a pergunta 3. Irmã Esther. Irmã Esther, filha do nosso amado irmão Leonardo. Irmã Esther, deixa eu ver seu rostinho. Aí, irmã Esther, quem representa o sol, meu irmão? O sol? Pensa de novo, com carinho, repensa. Yalcha. Por que Yalcha representa o sol? Você sabe? Pergunta sua mãe. Não é porque ele é luz. Que a lua também é luz, né? As estrelas também é luz. Mas não é porque ele é luz. Mas por que ele representa o sol? Irmão Leonardo. Nossa, irmão, lindo. Eu estava pensando nessa passagem agora. Sol da justiça. Vamos abrir lá em Malaquial. Pensei nessa passagem agora, irmão. Você brilhou. 1683. Agora a gente entende quem é o sol da justiça. Nada há de novo debaixo do sol, tudo se repete. Quem é o sol? Yalcha Micael. Agora faz todo sentido. Não que antes não fazia, mas agora dá compreensão, porque Yahweh entrega tudo na mão dele. E quando ele fala assim, olha, eu vou fazer os 2 luminares, lá em Gênesis, vou fazer os 2 luminares. O luminar maior é o sol, representação do grande príncipe. E o luminar menor é a lua, é a representação de Micael, o 6º. Entendeu? Então vamos lá, Malaquial. Malaquial 3. 1683. Malaquial 3, versículo. Vamos pegar do 18? Pode pegar do 18? Agora tá fácil de fazer, ó. Olha só para vocês verem, ó, 3:18. Ó, presta atenção. Não, vamos pegar 16. Presta atenção. Diz assim, versículo 16: mas aqueles que temem a Yahweh dirão um ao outro. Yahweh prestou atenção e ouviu. Foi escrito diante dele um livro memorial em favor daqueles que temem a Yahweh e pensam em seu nome. Olha, e pensa em seu nome. Agora é tudo Yahweh, né, irmãos? Agora, o que está escrito aqui? Lê bem alto, por favor. Por favor, irmã a Leidiane. Aqui, ó. Mas era como um manso cordeiro. Sei o que você é, Leidiane. Então pede aí o irmão Moacir. De pé, irmão, bem alto. Voz forte, hein? Era como um manso cordeiro, que era uma dança. Não sabia que era contra mim que maquinava, dizendo: destruamos a árvore com seus frutos e cortamos a terra com seu vento, para que não haja mais memória do seu nome. Para que não haja mais memória do seu nome. Então eles queriam cortar o nome de Yahweh. Não foi que nós aprendemos? Muito bom. Porque o anjo tem o nome de Yahweh, carrega o nome de Yahweh, e Yahweh é Yahweh. Ou seja, quando ele fala aqui, olha, versículo 16:
Mas aqueles que temem a Ial dirão um ao outro, olha aí, dirão um ao outro, Ial prestou atenção e ouviu. Foi escrito diante dele o memorial em favor daqueles que temem a Ial e pensam em seu nome. Agora faz sentido, por quê? Porque nós invocamos o nome de Ial, e naquele dia, ao nós invocarmos, ele dirá, é meu povo, e nós diremos, Ial é o nosso Ial. Versículo 17, aí ele fala, eles serão minha propriedade, no dia que eu agir, eu terei compaixão deles, como um homem tem compaixão de seu filho que o serve. É lindo. Então, vereis novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Ial e aquele que não serve, porque eis que vem o dia que queima como um forno. Todos os arrogantes e todos aqueles que praticam a iniquidade serão como palha. O dia que vem os queimará, de modo que não lhe restará nem raiz, nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, brilhará o sol da justiça, que tem a cura em seus raios. Viu? Vós saireis e saltareis como bezerros de engorda, pisareis os ímpios, pois eles serão poeira debaixo da sola dos vossos pés, porque nós estaremos no céu e eles estarão na terra. No dia em que eu agir, disse Ial dos exércitos. Ok? Então, irmão Leonardo, exatamente, irmão, você pensou igualzinho eu pensei aqui, na hora, porque ele é o sol da justiça. Porque quem é aquele que executa a justiça, o juízo, irmã Marinalva? Quem é aquele que executa a justiça de Ial? Micael, que é também Ialcha Micael. Como ancião, julga as igrejas, né? Mas ele é o juiz de Israel. O juiz de Israel. É muito maravilhoso, né? A dimensão da escritura que Ial nos traz, nos dá, né? Aprendeu, irmã Esther? Irmã Adriana? Gratidão, papai. Então vou perguntar para nossa amada irmã Maria Álida. Irmã, quando fala, tendo desaparecido o sol, o véu do santuário se rasgou. Por que o véu se rasgou? Não estou ouvindo. Não estou ouvindo ainda. Pede seu marido para falar para você bem alto aí. O que ela respondeu? Isso, é quando fala assim, ó, quando fala, tendo desaparecido o sol, o véu do santuário se rasgou. É a pergunta. Aí fala. Aí a pergunta é: quando fala, tendo desaparecido o sol, o véu do santuário se rasgou. Por que o véu se rasgou? É o porquê, não a condição. A morte do corpo. A morte de qual corpo? De Ialcha. É rasgado o véu de alto a baixo. E quem é a representação do véu, irmã Laide? O véu é Ialcha, que é o quê? Do véu, que é o quê? É a porta que dá acesso a quem?
dá acesso àquilo, aqui átrio, irmã Ilka, Santos dos Santos. Quem pode dar acesso ao átrio interior do templo? Irmão Wilson. Pode dar acesso ao átrio interior do templo. Quem pode dar o acesso? Hã? É Yalcha. Yalcha dá acesso. O sumo sacerdote, ele dá acesso ao átrio interior. Só que no átrio interior, irmã Delminha, nós temos duas áreas. Qual é o nome dessas duas áreas? Não, dentro do átrio mesmo, dentro do átrio. Eu não estou pensando em palavras de marfim e terra, nada disso. Eu estou pensando no templo em si. Você tem o átrio exterior e o átrio interior. O átrio interior é composto de duas repartições, conforme a lei, conforme Al mandou fazer. Qual que é o nome dessas duas áreas interiores? Isso. O lugar santíssimo é o Santos dos Santos. Seu marido quer soprar aí, ó. Pergunta para ele. Agora pode. Isso. Aprende com seu marido. O lugar santo e o lugar santo dos santos. Porque o lugar é de Yal. Olha só para vocês verem que veio na minha mente. É Yal. O lugar santo recebe o dízimo. E os santos do santo, o dízimo dos dízimos. É maravilhoso, né? Por quê? O dízimo dos dízimos é entregue para Yal. E o sacerdote escolhe o dízimo com os levitas, mas o dízimo dos dízimos é de Yal, pertence a Yal. Por isso que ele fala em Malaquial, ele diz: eles serão minha propriedade. Nossa, irmãos, eles serão minha propriedade. Inicialmente você tem aqueles que sobem agora, mas depois você tem quem é o restante depois que sobe? Irmão Bento. Quem é o restante que sobe depois? Os desatentos e o resto. E eles é quem? Fala em números. Fala assim: o restante, além de nós, quem é o restante? O número. Os 144 mil. Os 144 mil, eles vão também para o Palácio de Marfim. Mas agora está sendo colhido o que? Dízimo dos dízimos, que é a oferta é o dízimo de Ial, é a oferta para Ial, é a propriedade de Ial. Estes representam quem? Representam os 144 mil. Eles representam, não são, eles representam, são cabeças de tribo, né? Eles representam. Sendo assim, quando os 144 mil completar o número lá no templo,
eles são convocados para onde? Irmã Nicole, os 144 mil, quando se completa o número no templo, eles são convocados para onde? Palácios de Marfim. E eles são convocados para o Palácio de Marfim. Por quê? Porque está escrito em Apocalipse 14: ouvi um cântico novo, que ninguém podia cantar, exceto os 144 mil que foram resgatados da terra. Percebe? Como é tremendo? Então os 144 mil é propriedade de Ial. E Yahshua Micael dá acesso aos 144 mil a adentrar nos santos dos santos. Mas quem que vai ser o dízimo inicial, que é o melhor do fruto das primícias? Quem é estes, irmão Márcio? Meus irmãos, toda hora tem que repetir, irmãos. Então vamos lá, vou repetir de novo. Presta atenção. Amado irmão, senta aqui, ó. Tem uma cadeira aqui, ó, do lado da irmã Marinalva. Vamos lá. Agora você está pertinho. Está ouvindo direito. Presta atenção. A gente falou que os 144 mil, eles chegam no templo. Quando completa o número, a irmã Nicole respondeu: eles vão para o Palácio de Marfim, para cumprir aquela passagem de Apocalipse 14, que diz que ouviu um cântico novo, que somente os 144 mil podiam cantar, correto? O Palácio de Marfim é qual átrio do templo? Ele é qual o átrio da representação do templo? Irmão, presta atenção. O Palácio de Marfim, ele é a representação de qual átrio do templo? Os santos dos santos. Santos dos santos. Calma. Presta atenção. A palavra de Al em Malaquial diz que eles serão a minha propriedade. Quem que vai ser propriedade dele? Os 144 mil. É propriedade de Ial. Porque você tem uma grande multidão. Você tem uma grande multidão. Você tem os heróis da fé, todo aquele povo. Mas a propriedade de Ial é os 144 mil que vão estar no Palácio de Marfim quando se completar o número, no templo, na parte celestial abaixo. E eles vão subir para o Palácio de Marfim, e ali vai ter Ial visível, os 24 anciãos do lado, e o trono de Ial visível, Gabriel com Ial visível, os 24 anciãos e os 144 mil. E embaixo vão se ouvir o cântico, mas não vão estar lá. Mas embaixo no templo eles vão ouvir. Por isso que ele fala: eu ouvi um cântico novo, que ninguém podia cantar, somente os 144 mil que foram resgatados da terra. Isso tem Apocalipse 14, versículo 2. Entendeu? Então a pergunta é: agora, neste momento, quem é a propriedade de Ial que está sendo tirado da terra? Pronto. Primícia das primícias, que envolve Filadélfia e Sardes, vestes limpas. Esses são
os que são propriedade de Ial. E por que é propriedade de Ial, irmão Márcio? Eles são proprietários, e nós somos proprietários. Mas de qual Ial nós estamos falando? Invisível. Não. De qual Ial nós estamos falando, irmã Kátia? Ial visível. Não. De qual Ial nós estamos falando, irmão Ricardo? Ial Shemicael, o anjo que carrega o nome de Ial. Porque agora, especificadamente Micael, né? Porque agora você tem a condição de quê? Do anjo que tem o nome de Ial. E eles são arrebatados para junto de Ial e do seu trono. Quando fala para junto de Ial, é o Espírito. Eles são arrebatados para o Espírito. E aquele anjo que tem o nome de Ial conduz o povo para a terra prometida através do Espírito de Ial, que nele está. Entendeu? Então, quando a gente faz essa junção, a gente está dizendo o quê? Nós estamos dizendo que as primícias das primícias, agora, elas estão sendo colocadas diante daquele que recebe a principal parte do dízimo de Ial. Com quem que ficava a principal parte do dízimo, que é o dízimo dos dízimos, na lei? Com quem que ficava? Irmão Márcio. Quem que recebia a principal parte? O sumo sacerdote. O sumo sacerdote. Ele que ficava responsável por receber, porque pertence a Ial. Quando pertence a Ial, pertence ao sumo sacerdote. Quando pertence ao sumo sacerdote, pertence a Ial. Por isso que quando Ial fala assim, ó, eu entreguei ele todas as coisas, para ele ser meu herdeiro, ele agora é a pedra principal, a pedra angular, tudo que ele fizer, eu aprovo, porque ele é a minha representação na terra. Quem vê o filho, vê o pai. Entendeu? Eu estou falando Ial Shemicael, o sumo sacerdote. Entendeu? O sumo sacerdote, a carinha dele. Presta atenção. O sumo sacerdote é Ial Shemicael. Isso é claro para o irmão? Na lei mostra que o dízimo dos dízimos é entregue para o sumo sacerdote. Ok? O sumo sacerdote recebe, porque essa parte pertence a Ial. Como o sumo sacerdote que tem acesso diante de Ial, ele entrega isso para Ial. Mas quem que está comandando isso? O sumo sacerdote. Porque ele representa Ial. Ial Shemicael. E ele vai entregar para Ial visível. Depois. Aí eu quero falar agora. Porque no tempo de agora... Fica muito assim, às vezes é difícil ser assim. Ial. Afinal de contas, Ial visível e Ial invisível. Os irmãos precisam compreender o seguinte, presta atenção. Para ficar fácil, e é lógico, o papai já explicou e já ensinou. A condição é, quando você olha para a luz inacessível, você tem de volta lá a alma que estava nas regiões celestiais, que depois foi para a terra. Esse era Ial visível. Esta alma, ela já foi fatigada, ela já passou o que tinha que passar e ela voltou para a luz inacessível. Voltou para a luz inacessível, quem fica no lugar dele é seu filho, Ial Shemicael, na condição de Ial visível. Então, Ial Shemicael e Ial visível, no formato final, é o mesmo, ok? Mas a gente precisa colocar os tempos das coisas. Quando eu estou falando de templo, eu tenho que falar do sumo sacerdote, que é Ial Shemicael, ok? Como ele recebe a principal parte do dízimo, que é a melhor parte oferecida a Ial, não é os levitas e nem sacerdotes que recebem, e sim o sumo sacerdote que fica com essa parte, ok? Sendo assim, hoje a representação de quê?
os que serão tirados da terra, Filadélfia, que são 96, mais Sardes, vestes limpas, estes são os dízimos dos dízimos. Presta atenção, irmãos. Dízimo dos dízimos dos seres celestiais, 96. Dízimo dos dízimos dos filhos de Adão, X. Ok? 96 mais X. Igual a interrogação. Ok? Números 18 fala, né? Levanta, irmã, fique de pé, lê bem alto, por gentileza, amada irmã. É. Falarás aos levitas e lhe dirás. Quando tiveres israelitas eles dou como herança, a parte deles separareis a parte de Al, o dízimo dos dízimos. Viu? A parte de Al, o dízimo dos dízimos, primícia das primícias. Essa parte tomará o lugar da... Fala mais alto, irmã. Essa A voz está difícil. Essa parte tomará o lugar daquilo que é separado, a ser tomado de vós, como se fosse o trigo tomado da eira e o vinho novo tomado do lagar. Viu? Essa parte. Aí, vamos abrir essa passagem, porque a irmã leu, mas ela está com a voz ainda baixinha. Vamos ler aqui para ficar gravado. Números, para relembrar, para não ter mais dúvida. E aqui a gente vai finalizar o ruminar, tá? Irmão, agora dá uma voltadinha, porque, né? Eu quero ajudar nós também aqui. Essas primícias para entregar para aliança. Exatamente. Exatamente. Mas deixa eu pôr a irmã Flávia ali, ó. Não, tá pouco, irmão. Vira mais para a irmã Flávia lá. E para os irmãos lá. É porque não tem só você, tem outros irmãozinhos atrás aí. Aqui fica só uma beiradinha. Só o vento passando aqui já ajuda. Meu amado irmão, eu posso ler uma passagem que Vamos só pegar o número 18, porque eu estou com uma informação na cabeça, só para eu não perder ela, por favor. Mas grava, deixa ler que a gente vai ler, viu, irmão? Ó, números 18, o quê? 23. Hã? Ó, diz assim, presta atenção, números 18, 25. E ao falou, Amaste disse, falarás aos levitas e lhes dirás. Então, é os levitas que estão recebendo o dízimo do povo. Quando tiverdes dos israelitas os dízimos que vos dou, como herança da parte deles, separareis a parte de Ial, dízimo dos dízimos, primícia das primícias. Essa parte tomará o lugar daquilo que é separado, a ser tomado de vós, como se fosse o trigo tomado da eira. Estes aqui são quem? Irmão Lindomar. Esse trigo aqui é quem? Falado aqui. Vamos lá, versículo 27, você está com sua Bíblia aberta? Versículo 27, essa parte tomará o lugar daquilo que é separado, a ser tomado de vós, como se fosse o trigo tomado da eira. Esses aqui é que parte do grupo das primícias das primícias? 96. Não. Os dízimos dos dízimos, ele parte de dois grupos, Sardes, vestes limpas, e Filadélfia, atento. Eu quero saber quem é esse grupo aqui.
Irmã Marlene. Hã? Eu não respondo 96, eu falei que não é. Então, logo é quem? Meus irmãos, nós estamos falando do dízimo dos dízimos, irmãos. Dízimo dos dízimos, daqui, vai sair daqui. 96 vai subir. Eu expliquei, presta atenção. Eu falei, papai explicou, os anciãos já explicou 10.000 vezes isso aqui. Os irmãos ainda erram. Coisas básicas. Irmãos, nós estamos falando do dízimo dos dízimos, primícia das primícias, a ser tirado desta terra, que representa os 144.000. São dois grupos: Filadélfia atentos e Sardes vestes limpas. Se eu falei não é os 96, é quem? Sardes vestes limpas. Porque fala aqui, ó, essa parte tomará o lugar daquilo que é separado, a ser tomado de vós, como se fosse o trigo tomado da eira. Não é trigo, é como se fosse, porque ele anda com aqueles que são trigo. Então quando ele se junta, fala assim, pera lá, aqueles ali têm vestes brancas igual esses que são seres celestiais. Então pera lá, mas eles não são seres terrenos? São, mas eles receberam vestes brancas para andar com o anjo. Está falando que eles receberam uma condição celestial, mesmo não sendo celestial. É como se fosse. Lembra lá na ministração que eu errei isso, o papai foi e me corrigiu? Irmão, aqui é como se fosse. Eu não esqueci mais. Não, é porque a gente falando primeiro do dízimo dos dízimos, né? Então, ó, aí fala assim, ó, como se fosse o trigo tomado da eira, sardes vestes limpas, e o vinho novo. Agora o vinho novo é quem? Irmã Kátia. Irmã Kátia? É. A minha mão. É o 96? Oh! É claro que é o 96. Né? É. Aí agora compreenderam? Entendeu, irmão Márcio? Ó, dízimo dos dízimos sendo colhido agora. A irmã Ângela trouxe a passagem. Aqui, ó. Assim, pois, vós também retirareis a parte de Ial, de todos os dízimos que recebeste dos israelitas. Darei aquilo que houver de separado para Ial, ao sacerdote Arão. Arão é sacerdote? Mas é sumo sacerdote. Então, de todas as ofertas que recebestes, retirareis a parte de Ial, do melhor de todas as coisas, retirareis a parte sagrada. A parte sagrada é entregue para Arão. Quem é a representação de Arão hoje na terra? Irmão Márcio. Quem é a representação de Arão hoje? É a representação de Micael, que está pegando o dízimo de Ial. Ele também é Yalcha Micael. Mas hoje, aqui nesse momento, Arão é a representação aqui dele, que é Yalcha Micael, mas ele está na condição de Micael que colhe a oferta, o dízimo, que é de Ial. Entendeu? Por isso que fala assim, ó, alguns poucos de Sardes andarão comigo, porque são dignos. Quando fala são dignos, ele está falando assim, ó, eles são consagrados a Ial. Porque somente aquilo que é consagrado a Ial pode adentrar no templo. Se não for consagrado a Ial, não pode entrar no templo. E como é que eu sei que ele é consagrado a Ial? Quando fala que
eles recebem vestes brancas. Vamos lá na carta de Sardes, para a gente finalizar? E olha que a gente não terminou o ruminar. A gente vai continuar na próxima sexta o restante. Só para a gente finalizar o ruminar. Apocalipse capítulo 3. Aqueles lencinhos existem aí ainda? Deixa pra irmã. Tem outros aí não? É mesmo, a Edna tá fazendo falta. Cadê ela? Presta atenção, irmãos. Não se preocupa com isso não. Aqui, ó. Apocalipse capítulo 3. Ó. Versículo 4. Diz assim: em Sardes, tá falando o quê? Tá falando, esse Sardes aqui é quem, amado irmão Murilo? Em Sardes, de que Sardes ele está falando? São os Ialdins. Em Sardes, contudo, há algumas pessoas que não sujaram as vestes. Quando eu falo Ialdins, a gente tem que interpretar, entender. Por quê? Quando a gente fala de Sardes somente, especificando numa passagem comum, a gente remete às denominações. Mas quando a gente fala em Sardes, contudo, algumas pessoas que não sujaram suas vestes, é porque elas foram imergidas no nome de Yahshua e não sujou as vestes. Aqueles que foram imergidos no nome de Yahshua e Aldins, eles sujam as vestes de que forma, irmão Murilo? O fermento babilônico. Ele se mantém com os evangelhos anátema de Jesus Emanuel. Então eles continuam a sujar as vestes. Eles se purificaram ao ser imergido nas águas, lavaram-se, mas ao continuar no caminho das filhas de Babilônia, eles mantêm-se sujos. Não adiantou a imersão para eles. Eles vão ter que entender que eles estão sujando e vão ter que lavar suas vestes. Só que agora é lavar as vestes de que forma, irmão Vitor? Mas lavar a veste de que forma? Vão ter que passar por tribulação, tá certinho? Eles lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, de que forma que eles vão ter que lavar as vestes agora? É na água? Não. É no sangue do Cordeiro. E como que se lava a veste no sangue do Cordeiro? Morrendo o corpo físico. Porque eles têm a oportunidade de, na condição representativa, de ser imergido nas águas para perdão dos pecados, porque é imergido no nome de Yahshua. Por isso que a oração de Lucas fala daquele que perdoa o pecado e é imergido no nome de Yahshua, o anjo das águas, imersão nas águas. Mas depois, se a veste está suja, vai ter que lavar no sangue do Cordeiro, através da morte do corpo. Aí vai ter que morrer o corpo físico para nascer o corpo novo, o corpo velho para nascer o corpo novo. E desta forma é somente morrendo. E São Paulo disse ali em 1 Coríntios, que diz o quê? Olha, a semente, para ela nascer nova, para nascer o fruto, a árvore, ela tem que morrer. É o corpo da semente que morre para nascer o fruto. Então vai ter que morrer. Entendeu, irmãos? Morrer lavando as vestes. Porque a imersão não é a representação da morte.
Morre o velho homem para nascer o novo homem. Na representação, todos foram imergidos na água para nascer o novo homem. Mas na tribulação, a imersão é no sangue do Cordeiro. Vai ter que morrer. Ok? Irmão, então não vai ter imersão nas águas lá no tempo de Alcha, no tempo da tribulação, não? Vai, irmãos. Mas o tempo da tribulação é um tempo que eles vão ter que enfrentar a morte do corpo físico. Ok? Irmã Júlia. Bem alto, irmã. Aqui em Daniel 12, fala assim: muitos serão purificados, alvejados. Alvejados. Exato. Alvejar é um alvejante que faz a roupa ficar branca novamente. Irmão Ronaldo. Como é que é, irmão? Como é que é, irmão? Eu não entendi. Hã? Em Sardes, contudo. Hã? Sim, o que tem? Eu expliquei. Eu expliquei aqui. O irmão não prestou atenção. Presta atenção. Eu expliquei. Eu vou explicar de novo. Presta atenção. Eu falei. Quando a gente fala de Sardes, nós falamos das denominações. Mas quando fala que eles, em Sardes, contudo, algumas pessoas que não sujaram as vestes, significa que estes de Sardes, eles foram imergidos no nome de Alcha. Entendeu? Eles foram imergidos, ou seja, eles saíram da condição de denominações e entraram na condição de Aldim. Aí eles reconheceram a voz do anjo. Entendeu? É aquela representação de Jacó segurando o anjo e não soltando. Ele não solta o anjo. E ele fala: olha, não vou soltar o anjo, porque eu não quero passar pela morte. Nós éramos de Sardes antes. Irmão Ronaldo, nós éramos antes de Sardes? A gente estava lá. Mas a gente era de lá? Os seres celestiais eram de lá? Nunca foi. Mas a gente passou por lá porque nós estávamos com o entendimento das denominações. Quando a gente conhece o nome de Al e Alcha, é emergido, o que acontece? A gente pertence à era Filadélfia, ser celestial. Em Sardes, é a representação dos filhos de Adão. Eles estavam nas denominações também, mas quando conhece o nome de Alcha, são imergidos. Para andar com os de Filadélfia, tem que ser imergido no nome de Alcha. Então você tem aqueles que são imergidos no nome de Alcha, mas sujam as vestes. Mas você tem aqueles que são imergidos no nome de Alcha e não sujam as vestes. Então, em Sardes, contudo, no meio desses que se dizem Ialdins, aí, alguns não sujou as vestes, eles tiraram os evangelhos anápolis. Só que Sardes são as denominações. Aquela passagem representa a nascença de Raquel, representado por filhos, Dan e Neftalí. Se eu tivesse muito Neftalí, ia dando outro Neftalí. Então, um é veste limpa. Quem que é as vestes limpas? Veste limpa, no caso é Neftalí. E quem que é as vestes sujas? Os dois são filhos de Jacó? Jacó é a representação de quem? Jacó é não, quem que é a representação de Jacó? Do pai? sim. Jacó, no caso, é Ialcha. Vamos falar assim, Ialcha. Então, ambos são filhos de Ialcha. Mas um suja as vestes e o outro mantém. Mas eu não entendi a função dele ser Ialcha, entendeu? Tem alguns dizer que é 12 mil, mas só se não é, no caso. Não entra, eu entendi, irmão, eu entendi o que você quis dizer, mas não entra no ponto de você analisar como o contexto de falar assim, estes aqui são denominações, porque quando ele fala para o mensageiro de Sardes,
ele não está falando para o mensageiro de uma denominação evangélica. Ele está falando para alguém que foi imergido no nome de Yahshua. Entendeu? Então, vamos falar assim, ele está falando para Adão. Mas ele fala assim, contudo, um dos seus irmãos aí estão andando comigo, os de Naphtali, porque eles não sujaram as vestes. Mas ambos são de Jacó, de Yahshua. Porque os de Sardes mesmo é as denominações. Ponto final. Porque não compreenderam a verdade, e a gente sabe que Martim Lutero é mensageiro da era Tiatira, um padre. E Sardes é a representação das denominações, as filhas de Babilônia. Romilson Ferreira, o mensageiro de Sardes, ele deveria fazer o que com esses? Aqui. Consolidar a fé deles. A fé em quem? Exatamente. Consolidar essa fé, sabendo que eles iriam ter que enfrentar a tribulação. Mas ele quer passar pelo mensageiro de Filadélfia. Então, quando fala aqui, não está falando para as denominações, está falando para o mensageiro. Por isso que fala no início da carta, ele fala aqui, ó, ao anjo da igreja em Sardes. Ele não fala às denominações, ele fala ao anjo. Tá vendo? Aí ele fala em Sardes, ou seja, aqueles que estão andando com Romilson Ferreira, aqueles que conheceram o nome de Yahshua, são filhos de Adão como ele é, eles estão andando com Micael, que é para aquele que você deveria, mensageiro de Sardes, observar e não observou. Esses estão andando comigo, e eles têm vestes brancas, está falando, eles têm uma condição comigo celestial. Eu estou dando para eles isso, porque eles estão andando comigo, observando a minha voz. Entendeu? Então, quando falamos somente Sardes, apontando para a denominação. Quando falamos dentro da condição dos Ialdins, ou vou falar assim, dos Israelitas, as 12 tribos, nós temos a representação daqueles que sujam as vestes e daqueles que mantêm as vestes limpas. São dentro, já foram imergidos no nome de Yahshua. Então aqui a mensagem é para esses que foram imergidos no nome de Yahshua Mashiach. Porque ele não pega um da denominação e fala assim, ó, os da denominações aí, alguns estão andando aqui comigo, foram imergidos aí no nome de Jesus, mas está andando comigo, eu vou salvar eles, é isso? Não, foram imergidos no nome de Yahshua. Então significa que eles fazem parte dos 12 mil das tribos de Israel. Agora eles fazem parte, mas precisam ser vencedores. Vão ser vencedores agora? Não, eles vão ter que vencer na tribulação. De que forma? Passando pela morte. Como sujou as vestes, mesmo sendo imergido no nome de Yahshua, agora vai ter que lavar as vestes. Como é que lava as vestes? No alvejante, no sangue do Cordeiro. Entendeu? Gratidão, papai. Então vamos finalizar mais um áudio no nome de Yahshua, nosso Mashiach. E ao quem está nos conduzindo em todo o tempo, ele nos capacita, né, irmãos? E eu falo assim para os irmãos, é muito bom os irmãos perguntarem, é muito bom os irmãos levantarem palavras para a gente aprender um com o outro. Vai ter momento aqui que talvez eu não vou saber responder, eu deixo para o papai depois esclarecer, ou os demais anciãos. No entanto, quando nós pegamos a palavra de Yahweh como um corpo, a gente consegue entender. Um irmão fala uma coisa, igual a irmã Júlia trouxe aqui o ponto alvejante. A gente entra nesse ponto. A irmã Ângela pega o ponto e trouxe aqui a parte para compreender o sacerdote, o sumo sacerdote que recebe a oferta principal de Yahweh, o dízimo dos dízimos. A gente casa todo esse entendimento. O irmão Leonardo, viu aí? Entrou certinho. Irmãos, por Yahweh, eu pensei no sol de justiça. No entanto, deixa eu ver se está salvo aqui. Deixa eu ver se vai sair. Aí eu estava com a Bíblia aberta, fechou. Ver se vai voltar. Não vai voltar.
Não vai voltar. Eu tinha pesquisado aqui, sol da justiça. É onde que estava a passagem. Eu falei, ó, está em Malaquial. Eu pesquisei. Aí, gente ruminando aqui, aí me veio à mente essa passagem, o irmão foi e falou. Isso é o quê? O trabalhar do Espírito no nosso meio. Entendeu? Para a gente ter o quê? O desenvolvimento que Al está conduzindo a gente, irmãos. Porque a criança e a mulher foi arrebatado para junto de Al e do seu trono, né? Vamos dar gratidão, papai? Então vamos. Grato a Yahusha, grato a Yah, grato a Yahusha, grato a Yah, grato a Yahusha, grato a Yah. E assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Que Al te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Que Al faça resplandecer seu rosto sobre ti e te seja longânimo. Assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Que Al levante sua face e te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Grato a Yahusha, grato a Yah, grato a Yahusha, grato a Yah, grato a Yahusha, grato a Yah. E assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Assim seja. Gratidão.